Boa noite, meu irmão Wilbert. E Boa aí, noite, boa meus irmãos. noite, Como é que estão? Hubert. Boa noite. Maravilha. E aí, tudo certinho, meu irmão? Tem paz, e vocês como é que estão aí? Tudo tranquilo? Graças a Deus, tudo nos Maravilha. conformes. Por aqui é tudo certo. E aí, vamos nessa? Bora lá começar. Vamos começar? O irmão perguntou aí, ó, qual vai ser o assunto de hoje. Hoje, nosso assunto vai ser maçonaria e fé cristã. Nosso convidado hoje é teólogo, é pastor protestante, é mestre instalado. Vai ter muito assunto para a gente trazer hoje aí sobre esse assunto, sobre esse tema. Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, Café com Teu Bode ao vivo. Hoje eu estou aqui puxando o bonde. Tentei passar esse malhete para o Fernando, mas o Fernando recusou. E hoje vamos puxar esse bode aí, esse bonde, no Café com Teu Bode, trazendo um assunto extremamente importante e necessário, que a gente que está falando de maçonaria na internet sempre entra nesse assunto com questionamentos, acusações, polêmicas, que é acerca da maçonaria e a fé cristã. E eu não podia convidar outra pessoa para falar sobre isso. Né? O Vitão é um cara que eu tenho todo o respeito enquanto pastor, enquanto teólogo e enquanto maçom. Então, fiz o convite, de prontidão ele aceitou, e vamos dar início aí, então a esse bate-papo de hoje. Vamos começar com as apresentações. Acho que todo mundo já conhece todo mundo, mas é importante. Fernando, por favor, faça as honras. Olá, meus irmãos. Fernando Figueira, mantenedor do canal Mentalidade Maçônica e membro da augusta e respeitável loja simbólica Barão de Mauá, número 3521 do GOB São Paulo, aqui do Oriente de Santos, do rito brasileiro, né, meu querido irmão Ian, que também pratica o rito brasileiro aí, Muito brasileiro. rito cívico, muito patriota. Bom, mas enfim, a questão não é sobre patriotismo, nem sobre ritos, mas sobre um tema muito importante e que nós, com o nosso convidado Vitão, se assim eu posso chamá-lo, né, vai nos ajudar a esclarecer alguns pontos e trazer a luz tanto questionada por muitos evangélicos que entram no canal. Como pode o pastor entrar na maçonaria e querer ver a luz? E isso o Vitão vai responder hoje pra gente. Então, meus irmãos, já agradeço a todos que estão presentes no canal Mentalidade Maçônica e no Café do Teu Bode, os irmãos que estão aí no Jornada de um Maçom, os irmãos que estão no canal do Wilbert e todos os irmãos que acompanham o nosso trabalho aqui na internet, inclusive os irmãos das nossas respectivas oficinas. A todos vocês, muito obrigado por nos acompanharem. E aí, a bola está com você, meu querido Ian. Show de bola, Nando. É isso aí. Se falar o currículo maçônico inteiro, a gente fica até de madrugada aqui, né, irmão? Rapaz, eu estava esperando isso aí. Wilbert, por favor, meu irmão, se apresente. Boa noite, boa noite. Quem não me conhece ainda, sou Wilbert Bismarck. Estou o venerável mestre aqui da loja Perfeita Amizade Alagoana, número 181, no Oriente de Maceió, Alagoas. A gente pratica aqui o rito escocês, antigo e aceito. Faço parte também da Academia Maçônica de Letras aqui do estado de Alagoas. Para mim é uma honra sempre estar presente, participando dessas lives aí, nesse projeto. Teve um grande mentor, nosso irmão Fernando Figueira, e nos chamou aí, irmão Ian, para a gente fazer parte dessa brilhante ideia, meu irmão Fernando. A gente tem conseguido alcançar aí muitas pessoas realmente conhecendo o que é maçonaria. O nosso canal do Instagram aí, as pessoas diariamente falando, perguntando, querendo saber, querendo inclusive participar da maçonaria. Para mim é uma honra estar aqui, mais uma live no Café com Teu Bode, agora conduzida aí pelo irmão Ian, essa fera aí que está decolando na internet, mas com a capacidade absurda, meu irmão. Parabéns aqui, deixar já registrado meus parabéns, meu irmão Ian, pelo trabalho que você está fazendo. Irmão Fernando, sem sombra de dúvida aí, tá aí. Meu irmão, realmente a gente está
aqui, eu soube que você está aqui em Alagoas. Irmão Ian passou, depois a gente vai trocar umas ideias aí melhores aqui. Eu quero a gente se aproximar, estou sempre por aqui, que precisar, sempre de prontidão. O que você precisar, a gente está por aqui, tá? É aqui pertinho, Arapiraca. Isso aí. Tá em casa. Volta aí a palavra você, meu irmão Ian. Show de bola. Então, vou me apresentar, que aí a gente já dá a palavra para o nosso convidado se apresentar e já começamos a live. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ian Carneiro, sou mantenedor do canal Jornada de um Maçom, mestre maçom da augusta e respeitável loja maçônica Fraternidade Imperial, número 264, grande loja maçônica do estado do Rio de Janeiro, a qual tenho honra de ser membro fundador e também de praticar o rito brasileiro, né, que é um rito que a cada sessão que passa eu me apaixono mais e mais, é um rito assim maravilhoso. Tenho que agradecer imensamente ao irmão Fernando e ao Wilbert por acreditarem em mim também nesse projeto. Me procuraram quando eu ainda tinha 300 seguidores no Instagram, hoje estou com 1,6 milhões de visualizações. Tenho certeza que, além do meu trabalho, eu devo muito reconhecimento a vocês por terem acreditado em mim. Dizer também que essa semana eu tive o privilégio de lançar o meu primeiro e-book sobre maçonaria, e eu fiz isso justamente visando as pessoas que estão caindo em golpes na internet, que não sabem como diferenciar uma potência. Então, o nome do livro é Antes de Bater a Porta, um guia sóbrio para bater a porta da maçonaria regular e reconhecida. Você vai aprender sobre a história da ordem maçônica, lá na Idade Média, a maçonaria operativa, a transformação da maçonaria especulativa, lá em 1717, com a Grande Loja de Londres, depois com a Grande Loja Unida da Inglaterra, até a chegada da maçonaria no Brasil, as potências regulares e reconhecidas, enfim, tudo que um verdadeiro buscador precisa saber sobre maçonaria antes de solicitar ingresso na ordem. Lembrando que é um livro de ensinamentos maçônicos, tá bom? Não tem nada de convite para maçonaria, não é isso. Maçonaria não vende convite pela internet, nenhum maçom regular jamais vai fazer isso. Eu estou vendendo, entre aspas, né, um e-book de conhecimento sobre maçonaria. Ok? É bom deixar sempre muito claro, porque já vieram vários maçons aí dizer que eu estava sendo perjúrio com o meu juramento, estragando a ordem maçônica no meu privado. Só um pequenininho. Então, eles teriam que reclamar aí do Castellani, Pizarro da Camino, porque quem teve a oportunidade de ler a literatura deles é um escancário total, pelo amor de Deus. É mais fácil reclamar com quem é peixe pequeno. Ligar para uma grande loja, para um grande oriente estadual, ligar para a sede do GOB lá em Brasília, Federativa, eles não querem. Agora, chegar numa página da gente, que é café pequeno, aí eles são grandões, eles são leões, né? Mas, enfim, meu irmão Vitor, por favor, meu irmão, meu poderoso irmão Vitor, faça as honras, se apresente, pode falar seu currículo completo, nós temos tempo hoje, fique à vontade, meu irmão. Meus irmãos, olha, é uma honra, uma satisfação muito grande poder estar presente com vocês aqui. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar na live, de poder contribuir. Sou assíduo acompanhante do trabalho do nosso irmão Ian, que foi por onde eu conheci Fernando e o Bismarck, grandes irmãos que têm desbravado a internet. Mas falar um pouco sobre a minha jornada, né, tanto enquanto maçom, quanto profanamente. Né. Primeiro, eu sou cristão desde os 14 anos. Então, esse ano eu estou fazendo 45 anos, então façam as contas aí, são mais de 30 anos de protestantismo evangélico na veia. Já passei por diversas fases dentro desse recorte do protestantismo, né? Hoje o espaço em que eu mais me enxergo é, né, dentro do protestantismo progressista, mais libertário. Daí vocês podem tirar, né, pela minha aparência. Muita gente fala assim, mas você é cristão, você é evangélico? Sou, pô. Mas é porque você usa esse dread, você usa brinco, é porque me deu na cabeça que eu tinha que usar. E quem quiser gostar, goste. Quem não quiser, não goste. Vai ser assim, porque assim, eu tenho liberdade para fazer isso. Então, é esse o protestantismo que eu hoje abraço,
né? É o protestantismo que me abraçou enquanto história, e gosto de afirmar, né, esse lugar enquanto protestante e enquanto essa história, né? É um protestantismo progressista e histórico, né? Comecei como batista, lá aos 14 anos. Fui ao seminário batista, né, onde me formei em teologia durante 4 anos e meio de curso, né? Me preparei para concluir o curso de teologia. E, de fato, o curso de teologia foi um divisor de águas para mim, porque eu sempre fui um ser pensante e inquietante, né? E no curso de teologia eu pude ter acesso a diversas vertentes teológicas e perceber que muitas das construções que se tem nos espaços eclesiásticos, né, e aqui eu fico muito à vontade de fazer essa fala, porque circulei por todos eles, né, nos espaços eclesiásticos, muitas das construções elas não são necessariamente teológicas, né, elas não são necessariamente bíblicas, mas sim, muitas vezes, da vontade de alguém, da vontade de determinado grupo. Né. Então, quando eu pude, né, fazer teologia, eu já desmistifiquei boa parte desses usos e costumes que eram comuns serem propagados dentro das religiões evangélicas, e isso foi, né, libertador, de certa forma, para mim, entender que esses usos e costumes não tinham a ver com a Bíblia, mas faço essa vírgula aqui, fecho esse parêntese e sigo o barco. Né? Então, formei em teologia, depois fiz 2 anos de pós-graduação em psicanálise, então sou um psicanalista, embora não atenda como psicanalista, sou um psicanalista formado, né, em pós-graduação. Depois uma pós-graduação em docência do ensino superior, em História, Filosofia e Teologia. Fui professor aqui em Alagoas, né, fui professor de teologia em várias escolas de teologia de Salvador, e depois, em 2020, me mudei aqui para Alagoas, onde passei no concurso para ensinar ensino religioso nas escolas municipais aqui de Arapiraca, né? Fiquei nesse cargo aí durante 2 anos. Para além disso, e paralelo a isso, que tem tudo a ver comigo, né? Eu sou roteirista audiovisual. Hoje trabalho, né, também enquanto cineasta. Então, tenho um trabalho de produção de séries, de longa-metragens, de documentários, né? Desde 2017 venho batalhando nisso daí. Na verdade, o primeiro curso que eu fiz foi em 2011, de roteiro, né? Um curso livre. Então, eu já terminei o curso de teologia fazendo um curso de roteiro e segui paralelo fazendo psicanálise, estudando roteiro, né? E completando a graduação em teologia. E tudo isso foi, para mim, muito natural, assim, um caminho muito... como eu posso dizer? Um fluxo contínuo mesmo, né? Das minhas inquietações, e eu entendo que essas inquietações elas se encontram nesse refluxo, assim, eu sou esse caldo, não tenho como falar de mim sem dizer todas essas coisas, né, e revelar pouco de mim é revelar só um pouco dessas coisas, assim. Então, são 45 anos, vou fazer agora em abril de jornada, então eu já fiz de tudo um pouco, né, mas basicamente dentro da jornada profissional, né, eu me entendo enquanto ainda um professor, e atualmente eu estou trabalhando na Secretaria de Estado de Direitos Humanos, aqui de Alagoas, como assessor técnico de igualdade racial. Então, meu irmão Bismarck, em Maceió, é meu local de trabalho. Então, a gente com certeza vai tomar um café, Maravilha. ou pensar em uma cerveja, se eu não estiver dirigindo, e a gente vai trocar muitas ideias ainda, fé em Deus. Bom, aí em 2014, foi quando eu de fato me iniciei na maçonaria. E vale fazer esse parêntese aqui porque eu sempre fui curioso, como todo mundo é muito curioso da maçonaria, né? Antes de completar os 20 anos, eu já pesquisava muito sobre a maçonaria. E já sendo evangélico, né, ficava tentando entender esse lugar, essa forma de compreender o que mistério é esse, quais são essas questões que estão envolvidas aí, porque pode, porque não pode.
mas sempre fui também muito crítico dos pensamentos que eram rasos de dizer, não pode porque é do diabo, não pode porque é, sei lá, qualquer coisa. Né? E eu sempre tendia, mesmo com 18, 19 anos, sempre tendia a entender que quem pode falar do que é a maçonaria são os maçons. Né? Então eu não confiava quando as pessoas diziam, porque eu conheço fulano que conhece ciclano que montou num bode, bebeu sangue, fez isso, fez aquilo. Sabe? Isso não colava comigo assim, não era essa explicação que funcionava. E aí essa curiosidade, né, lá pelos idos de 18, 19 anos, eu fui conversando com alguns irmãos dentro da própria igreja. E é bem, só vou fazer esse parênteses de contar essa história para poder a gente entrar na live mesmo, né? Conversando com alguns irmãos, eu dizia exatamente isso. Eu não consigo perceber nas coisas que leio sobre a maçonaria nada que possa ferir a fé cristã. Né? Todas as outras questões eram questões de uso e costume mesmo. Porque não entra mulher? Porque não faz não sei o quê? Sabe? Eram questões que eram pontuais, mas não sobre a maçonaria e sobre o que acontecia na maçonaria. E aí fiz as minhas pesquisas históricas e trocava diálogos com alguns conhecidos. E aí eu devo isso, né, se hoje eu sou um maçom, né, primeiro pela decisão lá atrás, de dizer um dia serei maçom. Na época eu tinha uma noiva, né, e ela dizia, a maçonaria precisa que a esposa autorize o maçom a fazer parte, então se depender de mim, você nunca vai ser maçom. E eu disse, um dia eu vou ser maçom, é só ter um convite. Né? Ficou nesse embate entre os dois, findou que quando o convite da maçonaria chegou, já não era mais, né, já não convivia mais com essa noiva, que depois se tornou minha primeira esposa. Né? Mas a gente já não convivia mais junto, na hora que o convite da maçonaria chegou no momento em que eu pude aceitar e ser aceito. Né? Mas lá nesse período de estudos, eu li tudo o que entendia que podia, e conversando com alguns irmãos, um dos irmãos falou, olha, converse com o irmão Arthur. O irmão Arthur, na igreja que eu frequentava, a lenda era de que ele sabia a Bíblia inteira de cor. E não era só uma lenda, assim, você sentava para conversar com ele e ele, de fato, citava, qual versículo tal, capítulo tal de tal livro. E ele recitava o capítulo inteiro para você, assim, com uma maestria impressionante. E na época me falaram, pergunta pro irmão Arthur o que é que ele acha da maçonaria. E aí eu fui sentar com ele cheio de medo, assim, né? Pensando que eu era, sei lá, 18 anos, 19 anos, conversar com o irmão mais velho sobre um assunto tão... E aí ele chegou para mim e fez assim, deu risada quando eu perguntei, né? Olha, me pediram para chegar aqui e perguntar a você sobre isso, assim, assado. 2 versículos bíblicos aqui que tem a ver com a maçonaria. E aí, para não ser perjuro, né, não vou dizer quais são os versículos, mas isso é importante. Tudo que eu fui lá perguntar estava na Bíblia. E aí ele deu risada para mim e fez assim, olha, a pessoa que mandou você me perguntar possivelmente é um maçom. E essa pessoa possivelmente vai ficar chateada comigo porque eu vou revelar alguns segredos. Mas os segredos que eu tenho para revelar, eu vou ler aqui a Bíblia com você. E aí ele abriu a Bíblia e me mostrou algumas dos fundamentos que depois de iniciado, eu fui perceber, né? Já na cerimônia de iniciação, eu lembrei desse irmão, fiquei, entendi agora tudo, né? O segredo é guardar o segredo de todo mundo tá vendo. O segredo é guardar o segredo de todo mundo tá na Bíblia, gente. Assim, quando eu entrei na maçonaria, eu falei, bom, tudo que eu vi dentro da maçonaria, né, eu vi na Bíblia. Então, se tinha alguma incentivo a mais para que eu, de fato, continuasse a minha jornada enquanto maçom, até hoje, tudo o que eu vi na maçonaria, eu encontrei na Bíblia. Então, não entendo por que as dificuldades das pessoas em não compreender esse ponto de vista e chegar nesse lugar. Mas é isso, falei demais, né? Minha jornada está aí exposta, gravada agora. Espero que sirva para alguns outros. Maravilha, meu irmão. Maravilha. O cara, né? É de cineasta para teólogo. Isso aí é bom pra caramba. Frequentar a loja com esse cara é muito legal, tá? Porra, é show de bola.
Vitão, dentro dessa sua vida maçônica, desde que você despertou interesse a iniciar na maçonaria, até que você iniciou, você já era um cristão convicto, imagino que já era batizado, já congregava, né, e tudo mais. Pois é. Você diria, então, que a sua fé cristã dentro do protestantismo despertou em você a vontade de ser maçom? Teve alguma relação com isso? É uma pergunta maravilhosa, assim, né? Eu acredito que sim, já a primeira resposta para ser bem direto, né? Eu entendo que sim, a fé cristã ela me despertou para a maçonaria, mas especialmente conhecer a história dos fundadores batistas, que na época frequentava a Igreja Batista, né? Era membro e, enfim, fui pastor batista durante uns anos. Conhecer a história dos fundadores batistas me fez criar essa curiosidade. Eu falei, mas peraí, né? E aí quando você vai ver a história dos batistas fundadores, depois você vai ver a história dos presbiterianos e a história de muitos outros protestantes, muitos deles eram maçons declarados, não era uma questão de ser um maçom escondido, né? Os primeiros batistas, quando chegaram ao Brasil, os primeiros batistas vieram dos Estados Unidos, sul dos Estados Unidos, né? Eles fundaram uma igreja batista, que é a primeira igreja batista brasileira, mas ainda na época falava-se em inglês, né? Se cultuava em inglês, porque era uma primeira igreja batista em solo brasileiro, mas para americanos. E do lado da igreja eles fundaram uma loja maçônica. Então eu fiquei, não, peraí, aí essas coisas você não ouve no culto de domingo, né? Você tem que escarafunchar, meter a cara no livro, né, comer poeira de livro, de documento antigo e descobrir que esses caras eram maçons e eram batistas, fundadores, né, e pregadores do evangelho, cheios de fé, proselitistas dentro da sua ideia de religião, ou seja, converteram muitas pessoas, né? E uma das pessoas que eles converteram, né, foi uma conversão do catolicismo, era um ex-padre, tornou o primeiro pastor batista. E como a Igreja Católica perseguia, à época, muito as igrejas protestantes, né, e aqui, claro, fazendo uma ressalva histórica, não estou fazendo um juízo de valor. A Igreja Católica perseguia as igrejas protestantes, tem vários exemplos sobre isso. Né, mas como eles perseguiam, eles precisaram ordenar esse pastor batista, e essa ordenação aconteceu dentro de loja. Né, eles foram na loja maçônica onde eles se reuniram, né? E aí, como era, né, um ambiente fechado e seguro, foi lá que o primeiro pastor batista foi ordenado como pastor, dentro de uma loja maçônica por maçons que também eram pastores. Né? Então, conhecer isso me deu esse ferramental de desconfiar de por que agora não pode, sabe? E isso me deu essa ferramental básica. Mas uma coisa que eu sempre digo, né, dentro de loja, enquanto, né, trabalhando na maçonaria, nas palestras, nos lugares onde eu sou chamado para falar, é que eu aprendi, e eu só descobri isso sendo maçom, né, mas eu aprendi a ser maçom sendo um cristão batista. E sendo maçom, eu aperfeiçoei o meu cristianismo evangélico batista, sabe, na época. Então, isso para mim é fundamental, assim. Primeiro porque, como eu disse já no comecinho, né? Essa coisa de compreender, para mim era um valor muito importante, né? Assim, é bíblico. Dá para a gente conciliar com a Bíblia. Então, não era conciliar com a voz do que o pastor dizia, ou de que o ciclano falava, ou de que o irmão falava. Não. Para mim, o importante é eu consigo conciliar com o que é bíblico? Quais são os valores bíblicos que eu consigo conciliar? Então, saber esses valores e conhecer esses valores e separá-los daquilo que era meramente opinião, me fez entender que essa fé, sim, se conciliava com a própria maçonaria. Então, na maçonaria eu encontrei muitos dos valores bíblicos, né? E na maçonaria eu encontrei muitas ferramentas para que eu exercesse a minha fé de uma maneira mais consciente do que eu estava fazendo. Né? Não que eu não tivesse essa consciência antes, não é isso. Mas é que agora você olha para as coisas e diz, é isso. Né?
eu estou num caminho. Mas esse caminho não é porque é a minha fé. Esse caminho é porque todo mundo que tem fé, e aí é uma crença muito minha, todo mundo que tem fé expressa um pouco do divino. Assim. Para mim, isso é uma verdade básica, assim, desde muito antes de fazer teologia. Né? Fazendo teologia, eu só pude reafirmar isso. Né? Show de bola, mano. Show de bola. E aí, Vilbert? Alguma pergunta, meu irmão? Mas eu queria já, justamente por conta de uma ideia, logicamente, que não é tão direcionada aí para maçonaria, mas já percebendo a capacidade do Vitão aí, que ele utiliza o termo protestante, enquanto a maioria das pessoas, alguma grande parte, né, Vitor, utiliza o termo evangélico. Eu queria que você pudesse, assim, até deixar um pouco mais claro para as pessoas, até que esse termo, e geralmente eu fiz um período de faculdade de jornalismo e tinha inclusive, estudei com um pastor batista e um padre da Igreja Católica Romana. E o pastor batista, ele sempre enfatizava muito. Ele disse, você é evangélico? Ele dizia, não, eu sou protestante. Ele deixava isso bem claro, assim. E eu com a sua capacidade aí, eu sei que você consegue deixar isso de uma forma, até para a gente dinamizar um pouco a live, se puder deixar Não, isso um vamos pouco lá. claro. Muito boa pergunta, meu irmão Bismarck. Muito boa, obrigado por ela. Vamos pensar no cristianismo como um grande guarda-chuva, né? Então você tem um grande guarda-chuva que é o cristianismo. A gente acostumou no Brasil a entender o cristianismo, né, muito mais pelo viés do catolicismo, né? Mas depois de algum tempo, pela disseminação das igrejas evangélicas, a gente já acostumou a ver o cristianismo dentro das igrejas evangélicas. Mas você tem que pensar, historicamente, né, são, sei lá, 2000 anos de história de cristianismo, se os historiadores forem confiáveis e a gente puder fazer essa conta, né? 2000 anos de história do cristianismo, mas você tem diversas vertentes dentro desse cristianismo, né? E eles não deixam de ser cristãos. Olha, o sobrinho de vocês está aqui querendo participar da live. Eles não deixam de ser cristãos porque se diferenciam, entende? Então, desde o berço do nascimento do cristianismo, após o Cristo, como a gente acredita, né, ter subido aos céus. Eu voltei 2000 anos, mas eu juro que eu vou ser bem, bem prático, bem... Calma. Desde quando, sei lá, Cristo subiu aos céus, você tem as primeiras ali no livro de Atos, você tem as primeiras discussões entre os discípulos de Jesus e você percebe as primeiras diferenças ali. Eram muitos cristianismos já naquela época, né? E, sei lá, o apóstolo Paulo vai dizer depois, uns dizem eu sou de Pedro, outros dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Barnabé. Ali já é uma denúncia de que haviam visões diferentes dentro desse cristianismo. Então, é importante que a gente entenda essa diversidade. Tudo é cristianismo dentro desse aspecto, mas cada um vai professar de uma forma, né, a forma que compreende a doutrina. Então, você tem aí os católicos, apostólicos romanos, mas você tem os cristãos ortodoxos, você tem cristãos etíopes, né, que são antiguíssimos, tem diversos livros, né, importantíssimos para a história do cristianismo, que são da escola de Alexandria, né, que ficava no Egito, enfim, há uma gama muito diversa. O protestantismo ele vai nascer, a grosso modo, né, se a gente for pensar, com o anglicanismo, primeiramente, mas é muito, não é bem como anglicanismo, né, mas enfim. Vamos pensar primeiro no anglicanismo como uma primeira vertente protestante, né? Então, os anglicanos eles saem da Igreja Católica, mas permanecem ali com algumas questões muito parecidas, né, nas indumentárias, enfim, na maneira de se organizar. Mas 1500, se eu não estou enganado, mais ou menos 1000, sei lá. Eu sou ruim de data, eu gosto de falar. Mas ali, né, a base da reforma protestante é Lutero junto com Calvino e Zwingli. Então, são as três igrejas consideradas protestantes. São o luteranismo, o presbiterianismo e a igreja wesleyana, né, de Zwingli, enfim.
posso estar enganado aqui com os nomes, até porque eu estou bebendo uma água que a cunhada de vocês deixou aqui, que passarinho não bebe. E aí eu posso estar enganado, mas enfim, o protestantismo ele é ligado com essa questão mais histórica, né? Ele tem um rompimento, uma cisão específica em determinado ponto da história, que ele rompe com o catolicismo e prossegue sua história dessa forma. Então, quando eu me afirmo enquanto protestante, é porque eu entendo que sou, dentro do meu pensamento, né, dentro da minha ideologia que abracei, herdeiro desse protestantismo. Né? Hoje eu sou um pastor presbiteriano, então abraço essa história de mais de 500 anos, né, como afirmação mesmo. A questão é que, mesmo dentro do protestantismo, você vai ter outras grandes divisões e assim, sucessivamente, quase uma divisão infinita. E a gente chega no pentecostalismo, no neopentecostalismo brasileiro, né, que vai se iniciar aí há pouco mais de 50, 60 anos, no Brasil, com as histórias das igrejas universal, né, Deus é amor, enfim, que vão herdar uma parte do protestantismo, mas eles vão se deslocar na forma de exercer esse protestantismo, e eles começam a se chamar de evangélicos. Né? Por que se chamam de evangélicos? Porque eles entendiam, né, em determinado momento, que a permanência, a manutenção da fé nos evangelhos era o que os fazia diferente dos demais cristãos. Né? Então aí começa essa linhagem de evangélicos, que é a linhagem que a gente normalmente coloca todo mundo no pacote, né? Falou que não é católico, é evangélico, né? Mas mesmo entre os evangélicos você tem neopentecostais, você tem, né, os pentecostais históricos, você tem os protestantes, você tem, né, os progressistas, como eu gosto de me assumir. Então, sou um protestante progressista histórico, né, com tradição histórica, porque é daí que vem a minha base de pensamento, de filosofia. Espero que eu tenha respondido, não tenha enrolado muito. Fiz um poste de 12 ônibus aí. Difícil, cara, falar. Show de bola. Ô, Fernando. Pelo que eu percebi pelo paramento, você faz parte do Emulação, né? Sim. Emulação, que é um rito que sofre uma influência muito grande protestante, tá? Principalmente anglicana. E eu sempre falo, e eu vou usar como base para minha pergunta, nós sabemos que no século XVI, Henrique VIII, tá? Ele rompe com a Igreja Católica, tá? Ali onde ele acaba perseguindo até cristãos católicos, absorvendo terras, e ali cria-se uma bolha em volta dos países que eram dominados pela Inglaterra, e o protestantismo ele se torna muito forte. Tá? Você tem culturas ali, que é a própria cultura anglicana, que aos poucos foi deixando de ser parecida com a Igreja Católica, foi assumindo mais uma característica própria protestante. Nós tínhamos a própria Igreja Batista, a presbiteriana, a luterana, calvinista, tínhamos puritanos, né? Então, a maçonaria ela se desenvolveu num ambiente protestante no século XVIII, tá? E ela sofreu essa influência, tanto que James Anderson, ele era um pastor presbiteriano, tá? Nós tínhamos Jean Théophile Desaguliers, que era anglicano e era membro da Royal Society. Eu sempre falo isso. A maçonaria ela tomou esse tom questionador por conta de influências newtonianas, né? De questionar a verdade, da onde vem, o porquê, não é assim. Eu vou pesquisar, eu vou para chegar nessa conclusão. Eu não vou me prender naquilo que você fala sem eu procurar entender o porquê disso antes. Então a maçonaria, ela adotou isso para ela e isso acabou se enraizando na maçonaria especulativa, bem como o iluminismo da época. Então nós tínhamos um cenário, um caldeirão naquele período
onde nós tínhamos a maçonaria com forte influência protestante, que já tinha uma rincha com a própria Igreja Católica Apostólica Romana, influências newtonianas que preocupavam muito a Igreja Católica, esse tipo de pensamento, porque ela era ela tinha o monopólio da fé, ela era absolutista, né? Estado se confundia com religião, e por contrapartida também tinha influências iluministas, e com Montagu entrando como grão-mestre, influências ali da monarquia, né? Da monarquia não só inglesa, que se espalhou por toda a Europa. Enfim, a maçonaria acaba sendo excomungada por Clemente por questões políticas, meramente políticas e de divergência de pensamento, e é colocado, incutido na cabeça do cristão católico, que a fé cristã era incompatível com a maçonaria, tá? E isso vem se propagando ao longo do tempo. Então, mentiras contadas várias vezes acaba gerando a percepção de verdade naqueles que teimam em ficar na ignorância, né? Eu sempre digo, quem é esclarecido acaba quebrando essa percepção, porque vai no âmago, ele mergulha lá dentro. Ele vai tentar entender o porquê disso tudo. E, infelizmente, a igreja protestante, que foi amplamente ajudada pela maçonaria nesse período de perseguição, principalmente aqui no Brasil, onde não tinha essa liberdade de culto, acabou, ao longo do tempo, comprando essa briga da Igreja Católica por conta também de divergências de pensamento, porque, como eu falei para o Wilbert no início do vídeo, você tem alguém, e você sabe muito bem disso, Vitão, porque você é um livre pensador, você é um homem que não, um curioso, um homem que não se limita, que procura sempre pensar, e você sabe que isso é muito perigoso dentro da própria cultura cristã, para muitos líderes que querem se apoderar da fé. Isso tem homens que utilizam a fé como meio de arrebanhar as pessoas, né? Doutrinar a cabeça das pessoas. E hoje, inclusive, eu tive aí um react que eu rebati um pastor luterano, tá? De maneira respeitosa, como eu faço, quando ele não é desrespeitoso, ele foi respeitoso, eu agi de maneira respeitosa. Mas como você enxerga essa rincha, Vitão? Você já falou que não há incompatibilidade, mas como você enxerga essa rincha e o que você falaria para o povo cristão? Realmente existe essa incompatibilidade? Realmente a maçonaria ela é luciferiana? Ela prega Lúcifer? Ela prega o satanismo? Ela prega o sacrifício em prol de riquezas? O que você pôde contemplar dentro da maçonaria ao longo desse tempo? Você viu isso? Criancinhas sendo sacrificadas, nós tomamos sangue de bode. O que você diria para esse povo? É válido viver ainda na ignorância, abraçando essas crenças? Olha, meu irmão, eu não sei qual o limite da internet aqui, mas assim, eu queria muito responder gastando onda, que nem você está gastando aí, mas eu não vou fazer isso, não. Pode fazer, irmão. O alcance é amplo, porque depois que ela sai aqui, mais de 1 milhão de pessoas vão visualizar, pode ter certeza. Eu queria gastar essa onda, mas eu não vou fazer isso, não. Olha, assim, a gente já falou sobre essa compatibilidade, né? Dentro daquilo que eu busquei, daquilo que eu busquei entender e compreender, e mais do que tudo, né, busquei investigar, e essa já era um sentimento que, como eu coloquei aqui, já era inicial na minha busca pela maçonaria, né? Eu investiguei a maçonaria, eu li, sei lá, os livros que chegaram ao meu alcance de maçons e de não maçons, para formar a minha opinião, e a minha opinião foi: um dia serei maçom, né? Mas essa opinião era justamente porque eu tinha conseguido compreender, né, através do que li, do que busquei, do que investiguei,
de que ela não tinha nenhuma incompatibilidade, não tinha nada que impedisse a maçonaria, né, um cristão de vivenciar a maçonaria, de ser iniciado, enfim, de trilhar os caminhos maçônicos. Né? A gente vai compreender, hoje é muito difícil falar de igreja evangélica no cenário atual hoje, né? Eu falo de protestantismo e aí eu gosto de usar, né, tecnicamente o evangelicalismo, né? Já é um termo até mais dos artigos, né, que a gente acompanha dentro do universo de teologia, o evangelicalismo, né? O evangelicalismo brasileiro, ele é sei lá, não sei nem que metáfora usar, mas assim, é um buraco sem fundo. Assim, a gente não consegue mais detê-lo nas mãos, sabe? Assim, você diz, o evangelicalismo brasileiro é assim. Não, você não tem mais como dizer o que é o evangelicalismo brasileiro. E, querendo ou não, né, mesmo as igrejas protestantes, né, as igrejas batistas, as igrejas presbiterianas, as igrejas luteranas, o anglicanismo, enfim. Inclusive, o anglicanismo hoje é uma coisa curiosíssima. Né? Ela é uma igreja protestante e é também, já fez as pazes com a igreja católica, é também uma igreja católica. Ela declara dupla pertença, e isso é maravilhoso dentro desse aspecto de documento. Né? Documentalmente, a igreja católica abraçou novamente a igreja anglicana, ou seja, é um protestantismo que retornou às bases. Mas fecha esse parêntese. Né? Mas essa fluidez desse evangelicalismo brasileiro hoje, né? E eu estou falando do recorte brasileiro para a gente ser bem específico daqui. Né? Essa fluidez não tem mais como a gente medir quem influencia quem. Então, por mais que seja, né, uma igreja histórica, protestante, com a sua tradição preservada dentro das próprias documentações das igrejas, não tem mais como você entender que aquele membro não está ouvindo no programa de rádio um outro pastor que é de uma igreja, sei lá, vou falar o nome de igreja aqui agora que eu vou inventar, mas eu sei que ela já existe, sei lá, da igreja sei lá, cajado mágico de Moisés. Botei um mágico aqui para poder fugir, tá ligado? Mas assim, a igreja do cajado abençoado de Moisés. E o cara é um pastor e ele tem o cajado mágico de Moisés lá e lá ele consegue, né, ter um programa de rádio. E esse programa de rádio que ele vai ter, ele vai influenciar diversas pessoas, né? Aí eu tô falando de rádio, aí eu tô falando de internet, né? Não tem como você entender que o cara é membro de uma igreja luterana, é membro de uma igreja, né? E aí pastor da igreja luterana, e ele não sofre a influência do camaradinha que está na internet fazendo um pagodão gospel, dizendo que tem que pisar na cabeça do diabo, sabe? Então, não tem mais como a gente medir quem influencia quem. Eu acho que essa popularização do discurso, né, e essa mentira muitas vezes repetida de que a maçonaria cultua Lúcifer, né, de que precisa matar, isso é uma coisa que eu ouvi, né, e eu fiquei muito chocado, né, a pessoa falou assim, os maçons precisam matar a pessoa que ele mais ama. Aí quando eu parei e pensei assim, falei, bom, quem é a pessoa que eu mais amo? Sou eu, né? E se eu não matar o meu ego? Aí eu disse, eu acho que é isso aí mesmo, hein? O cara tem que matar o que ele mais ama para poder ser maçom. Se ele não matar o próprio ego, ele vai ser maçom como? Não tem que matar a pessoa que mais ama. Mas entenda que isso é uma reflexão que eu faço. De onde é que vem, onde é que surgem essas compreensões, né? Tem que sacrificar a pessoa que mais ama para poder ser maçom. Tem que beber o sangue de não sei o quê. Todas essas mentiras, né, repetidamente sendo enfatizadas. E aí eu digo até, às vezes, por irmãos que se afastam da maçonaria e que, sei lá, ou que conhecem pouco maçonaria, conheceram pouco maçonaria, se afastaram e saem disseminando diversas situações que não tem nada a ver com a ordem, o que eu já acho problemático, mas enfim, né, não vou deixar de considerá-los enquanto irmãos. Mas assim, irmãos que reforçam isso.
porque tem que fazer um sacrifício tal, tem que beber um bode tal. Criam, né, atrás de mídia, atrás de fama, criam diversas desvirtuações daquilo que de fato a gente faz na maçonaria. E essas mentiras repetidas muitas vezes chegaram nesse ambiente popular, e nesse ambiente popular, né, as coisas você não tem como medir e nem como limitar, assim, elas vão circular. E elas vão influenciar um a outra, um e outro, até chegar hoje no que a gente entende enquanto protestantismo. Você citou vertentes protestantes históricas que influenciaram a maçonaria, que foram caras para a maçonaria, né? O presbiterianismo. A um pastor presbiteriano a gente deve a primeira organização formal da Grande Loja da Inglaterra, né? O texto formalizando, que eu agora esqueci, a Constituição de Anderson, né? O texto é esse. A Constituição de Anderson é de um pastor presbiteriano, irmão. Pastor presbiteriano, o cara chegou ali e colocou a fé dele de maneira que aquilo se tornou constituição para as lojas maçônicas. Ou seja, isso é maravilhoso. Mas hoje você consegue ter pastores presbiterianos que vão, né, fazer discursos contra a maçonaria, vão confundir e reforçar que a maçonaria é uma religião, que é um equívoco basilar. A maçonaria nunca foi religião, nunca pretendeu ser. Ô, e Vitão, Deus jamais será. Vitão, e não só isso. James Anderson teve um papel fundamental porque ele escreveu a genealogia da maçonaria, fazendo conexões bíblicas profundas, tá? Bíblicas profundas. Então, toda a cultura maçônica é extremamente enraizado na cultura judaico-cristã, por influência do próprio pastor James Anderson, que implantou dentro da maçonaria essa cultura. Obviamente, a maçonaria ela também é dividida em vários ritos, e vários ritos, obviamente, com influências diversas. Nós temos, por exemplo, o ritual de emulação, que tem uma profunda influência protestante. Nós temos o escocês retificado, que é um rito cristão, que ele é um rito que ele tem uma influência forte do cristianismo, né? Nesse sentido, tanto que no passado só aceitava irmãos que fossem cristãos, tá? Mas não é um cristianismo católico e nem protestante, tá? É um cristianismo de essência, tá? Temos outros ritos, até mesmo os ritos que nós consideramos os ritos mais esotéricos, eles têm influência judaico-cristã, eles contam a história através de um outro ponto de vista, né? Então, essa é a riqueza da maçonaria. E as pessoas falam, vocês têm ligações com o demônio. Como uma ordem que trabalha a moralidade, a justiça, o amor, o temor ao Criador de todas as coisas, que é Deus. Porque quando você coloca Deus acima de tudo, você mantém o seu ego sob controle. Você acaba enterrando o seu ego, não é verdade? Então, essa é a beleza. Não queria te atrapalhar, mas achei interessante esse ponto que você trouxe, porque James Anderson, se não fosse por James Anderson e Jean Théophilus Desaguliers, a maçonaria especulativa ela ia continuar na clandestinidade, como pequenas lojas, e nunca teria tido esse crescimento, se tornaria o que é hoje a maçonaria especulativa, principalmente de origem anglo-saxã, né? Pois é, então é um contrassenso, né, assim, exposto, você ter protestantes que desconhecem historicamente essas realidades e repetem um discurso que é meramente discurso, é meramente opinião, é meramente achismo, né? Que são esses discursos a partir dessas ideias muito mais popularizadas a partir do preconceito do que é o que não é ser maçom, né? Eu estou, assim, maravilhado com as oportunidades da gente estar debatendo essas temáticas aqui, porque eu acho que é isso. Quanto mais a gente torna
a maçonaria e os maçons e o pensamento maçônico, quanto mais a gente torna eles difundidos, menos preconceito a gente consegue ter sobre eles, né? Menos a gente consegue ter. Agora, é claro, tem algumas vertentes de maçons, alguns irmãos maçons que podem dizer, meu irmão, se o cara quiser ser preconceituoso, é um problema dele, com a maçonaria, né, nesse caso, né? O cara quiser ser preconceituoso com a maçonaria, não é para ele a maçonaria. É um recorte básico, assim, sabe? É um recorte estrutural, assim. Porque se ele não consegue se livrar dessa escravidão de pensar pelo outro e como o outro, aí me desculpa, mas realmente a maçonaria não é para você não, irmão. De verdade. É como aquele recorte que fazem. A maçonaria não pode aceitar irmãos de esquerda. Por quê? Se a maçonaria ela não discute político partidário, ela discute política social. Mas é incompatível com a doutrina cristã, com a doutrina. Quando eu falo de doutrina não é religiosa, tá? Mas com as práticas maçônicas. Onde está escrito? Eu quero livros, literaturas, artigos. Onde está na Constituição de Anderson? Onde está nas landmarks? Onde está? Então, assim, a maçonaria é um lugar onde homens que não se prendem a pensamentos podem debater livremente sobre diversos assuntos, preservando sempre a fraternidade. Então, quando eu passo a respeitar o meu irmão, independente do ponto de vista religioso ou político partidário, coisa que ele faz fora do ambiente maçônico, eu estou sendo irmão. Agora, quando eu começo a entrar na internet, quando eu vejo aqui no canal, porque irmão de direita, porque irmão de esquerda... Mano, para! Maçonaria não é para você. Maçonaria não é isso. Maçonaria é união. Jesus, quando ele veio, ele não pregou isso. Ele pregou, amai o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Ele pregou o amor. De nada ele falou. Ele falou, vai, não peques mais, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Ele veio trazer cura, libertação. Não é? Embora eu não seja cristão, mas eu entendo que o Cristo ele veio para se fazer cordeiro imolado, para que nós tivéssemos direito, de forma espiritual, à salvação. Ele não veio ser banco de salvação física para ninguém, de nada. Ele veio nos mostrar uma verdade oculta, o amor de Deus. Tá? Essa é a visão cristã que eu tenho, até porque no passado eu fui presbítero, hoje não professo mais a fé cristã, né? Mas tenho respeito de todos por isso. E eu acho que existem esses debates na maçonaria que só empobrecem a nossa cultura maçônica, só fazem separação, né? Porque quando você traz a tua visão partidária, a tua visão religiosa para dentro da maçonaria, você está trazendo um recorte, a tua verdade, e não a verdade do outro. Vamos fazer um paralelo, né, sobre isso que o irmão Fernando está falando, que é extremamente importante. Eu já quero entrar em uma pergunta também para o Vitão, fazendo essa ligação, esse link. Um dos pontos de regularidade que a UGLE, a United Grand Lodge of England, né, a Grande Loja Unida da Inglaterra, exige enquanto passar regularidade de reconhecimento para alguma obediência maçônica no mundo, é justamente a ideia de que você não discuta política e religião dentro de loja. Isso é um landmark, né? E se existe um landmark que proíbe esse tipo de conversa dentro de loja para não causar desarmonia entre os irmãos, é porque existe a liberdade de ser de direita, de esquerda, cristão, budista, o que você quer que seja. Essa semana eu entrei em debate no TikTok com um irmão, né, que ele me afirmando diretamente, querendo colocar na minha cabeça, de forma até rude, que a maçonaria trabalhava com a direita e que as ideias de esquerda não combinavam com os princípios maçônicos. E eu penso, Deus do céu, essa pessoa entrou na ordem maçônica sem saber o que era maçonaria.
Porque a maçonaria, historicamente, sempre foi um local para pessoas de livre pensamento poderem se expressar com respeito e segurança. Então, essas pessoas que estão dentro da ordem não sabem o que é maçonaria. E depois que eu vim para a internet, eu sempre falo isso com o Fernando, com o Wilbert, com a gente conversa sobre isso, né? Eu percebi que os irmãos maçons no Brasil hoje, eles têm um pensamento retrógrado. Ontem, por exemplo, eu dei até uma patada no irmão, que alguns irmãos até deram risada depois no comentário, que ele veio me falar que eu estava errado ao falar que a maçonaria precisa se atualizar. Ele disse que não, e que eu falei merda, desculpa o termo, né? No vídeo. Eu falei assim, meu irmão, a maçonaria hoje utiliza de QR Code, a maçonaria hoje utiliza de assinatura eletrônica. Entende? A maçonaria hoje utiliza de grupo de WhatsApp, de rede social. Agora, se você não quer se atualizar, pega um pedaço de pedra, talha seus dados maçônicos e tenta visitar uma loja, pô, ver se alguém vai aceitar você ali. Né? Porque tem irmãos hoje que eu fico imaginando como é que foi a primeira vez que uma loja maçônica usou uma lâmpada no templo. Como assim? Você não quer mais usar vela? Não pode! Você é anti-maçônico porque você não quer mais usar vela nas reuniões. Então, assim, eu percebo que existe um preconceito, Vitão, muito grande hoje em relação à maçonaria, e posso afirmar tranquilamente que 90% por parte dos evangélicos, né? E aí eu não vou citar as denominações, até porque não sou conhecedor do protestantismo. Não é a minha fé. Não é hoje, né, seu disciplinado? Já fui. Nunca digo que não. Já fui. Fui durante muito tempo, inclusive. Né? Inclusive, frequentei o culto de Vitão diversas vezes em Salvador. Que escapou a amizade, aqui escapou a amizade. Um grande exemplo disso, eu e Vitão, nós somos muito amigos há muito tempo. Há muito tempo. Amigos de dividir a vida, de falar sobre tudo, de pedir conselho um para o outro. E nós discordamos politicamente, e várias vezes nós discordamos. E várias vezes nós discordamos sobre Deus, a forma que de enxergar e cultuar Deus. E isso nunca mudou o carinho que eu tenho por Vitão, nem vice-versa. A gente nunca entrou nesse assunto. Nós nunca conversamos sobre isso para não criar uma desavença entre a gente. Porque a amizade, a irmandade que a maçonaria trouxe vale muito mais do que a ideologia política, religiosa, o que quer que seja. Entende? É isso que eu penso e entendo enquanto maçonaria. É isso. Para mim, maçonaria é isso. Eu não faço a mínima ideia, por exemplo, qual é a opinião política do Fernando, do Wilbert. Não me interessa saber, somos irmãos, estamos fazendo um trabalho muito bem feito de maçonaria. Sabe? A gente foca no que a gente converge, né? Todos nós convergimos para o mesmo ponto e todos nós focamos nesse ponto. E é isso que nos une. Essa é a importância de você ter atenção a quem você indica para a ordem. Porque a maçonaria, ela não combina com o pensamento pragmático. Não. A maçonaria não combina com o preconceito. Mas uma coisa que eu vou falar para você é verdade, todo mundo concorda, vocês concordam comigo, que a gente está num debate aqui, que, por exemplo, hoje, a maioria dos irmãos que fazem parte do movimento de direita julgam um irmão que é de esquerda achando que ele apoia tudo que existe por trás da esquerda. E não é bem por aí. Não é porque ele é de um movimento social que ele vai apoiar outros movimentos que vão contra os princípios e valores dele. Você entendeu? Não é porque o irmão é de direita que ele vai ser a favor de tudo que a direita faz. Também não é assim. Não. Então, assim, eu não posso julgar o meu irmão que é do movimento mais liberal, progressista, por conta de características de movimentos que são extremamente rígidos, tá, e inflexíveis. Eu não posso. Eu tenho que respeitar o pensamento dele, ser, professar e viver o que ele quiser. Desde que essa maneira que ele tenha de viver não cause prejuízo a pessoas à volta dele e a ele mesmo.
Concorda? Então, assim, eu não tenho que julgar o irmão pelo ponto de vista dele. Eu tenho que abraçar o meu irmão. Acabou. Eu tenho que chegar no meio termo com ele. Tem uma frase, rapidinho, Vitão, só para não esquecer, que veio na cabeça aqui, senão o TDAH leva embora. Essa frase, ela não é de Voltaire. Ela foi associada a ele por questão de seu pensamento que se assimila muito com a obra dele. Mas o Voltaire tem uma história muito bonita com a maçonaria. Ele foi iniciado já velhinho, né? Ele já 80 e poucos anos, já pouco tempo antes de desencarnar, né? De morrer, ele foi iniciado na maçonaria. E essa frase dele fala assim: posso não concordar com uma palavra do que você diz, mas lutarei com a minha vida pelo seu direito de dizer. E essa frase, para mim, define muito bem o que é ser maçom. E quando eu vejo irmãos maçons com a joia de venerável de honra, com avental de mestre instalado, me dizer que maçonaria não é lugar para uma opinião contrária à dele, pô, você não entendeu o que é maçonaria. Não entendeu o que é maçonaria. E aí eu vou contar uma história, porque histórias às vezes... Eu sou contador de histórias, né? Sou roteirista, audiovisual. Então eu vou contar história. A história às vezes ilustra muito mais, né? E me perdão por contar uma história pessoal, mas assim, em determinado momento da nossa política brasileira, eu vou dizer o ano, não vou dizer não vou dar nome aos bois, mas um ano, né? 2018. 2018 eu decidi, eu falei, eu não tenho condições de permanecer na maçonaria. Não tenho condições. E coloquei em diversos grupos, olha, estou saindo da maçonaria porque não concordo com a forma como os irmãos têm abraçado determinadas ideologias. Não acho que essas ideologias são maçônicas. Não acho que elas concordam com aquilo que a gente defende enquanto justiça, enquanto fé, enquanto caridade, enquanto amor ao próximo. Por isso, como estou percebendo que há uma maioria de irmãos que estão nessa guinada, eu vou pedir meu desligamento formal da grande loja do estado da Bahia na época. Quem me chamou para conversar com o irmão, na época, venerável mestre, meu venerável mestre, que pensava completamente diferente de mim. E ele me chamou para conversar e me disse assim: você esqueceu o que é a maçonaria? Você esqueceu o que é a maçonaria? Maçonaria não é o que você pensa, não é o que eu penso. Eu penso diferente de você. Mas você é um maçom. E eu preciso que você fique. Você entende? Onde você vai achar, em outro espaço de agremiação, pessoas que pensem completamente diferentes e digam: eu preciso de você aqui? Onde você vai achar isso? Você não acha. Não acha. Isso se a gente não lutar para manter esse pensamento vivo dentro da maçonaria, ferrou, bicho. Ferrou. Pois é. E aí, eu vou pegar aquele link. Vilbert, quer falar? Não, é justamente nesse contexto que você fala, aproveitando aí esse viés político, até, Vitão, para explicar também algumas situações históricas que acontecem, principalmente, eu acho que Vitão é instalado também, né Vitão? Que chegam principalmente para a gente que está na condição do primeiro malhete da loja, e a gente precisa equilibrar situações como essa que o irmão Vitão passou aí, e que a gente tem que dar aquele toque de cinzel, sabe? Que o irmão às vezes precisa realmente, nesse momento, despertar um pouco. No momento lá de política do Brasil, que começou a estourar mais com movimentos da parte do Bolsonaro, Lula, que ficou muito aguçado, principalmente durante a pandemia, a gente teve que moldar um pouco
dentro de loja, porque as pessoas estavam muito afloradas, incluindo maçons. Eu acho que talvez, possivelmente nesse momento aí que Vitão tenha comentado. E as pessoas estavam afloradas e isso era em todo lugar. Isso era no trabalho, isso era nos grupos de WhatsApp de família, era família brigando, era amigos brigando. Chegou um ponto que isso começou a querer entrar na maçonaria. Aí a gente começou a ter que dar um freio. E um estalar de dedo para as pessoas verem. A maçonaria não é isso. A gente não permite esse tipo de discussão. Nem em grupo de WhatsApp. Porque vai causar desarmonia. E como eu disse da outra vez, eu disse, eu tenho. Isso aí já para deixar clara essa ideia que o irmão Fernando deixou bem claro, que maçonaria não é de direita nem de esquerda. Eu tenho no meu grupo do WhatsApp dentro, e também dentro da minha loja, irmãos de direita e irmãos de esquerda. Convivem e vivem sem brigar, sem nada, cara. São irmãos o tempo todo. Tem opiniões diferentes? Vão ter. É natural isso. Eu tenho minha opinião, Fernando tem, Vitor tem, Ian tem. Somos formadores de opinião. Mas convergimos para a mesma situação, que é a autolapidação. E é esse diferencial. É o diferencial de eu enxergar no Fernando o posicionamento dele. E de aceitar e defender o posicionamento do Ian e do Vitão. Justamente como o Ian bem colocou aí. É esse pensamento e essa forma, então, que a maçonaria ela se diferencia de qualquer outra instituição. É eu sentar, eu sendo de esquerda, sentar ao meu lado com alguém de direita, sendo de direita, sentar ao meu lado com alguém de esquerda, sendo evangélico ou católico e sentar e abraçar esse irmão. É isso que diferencia a maçonaria de qualquer outra instituição no mundo. Eu acho que isso aqui a gente tem que deixar bem claro. E, às vezes, até puxar aí um pouco, Vitor, para essa situação que as pessoas confundem muito, às vezes, maçonaria com religião. Essa confusão, às vezes, começa porque as pessoas começam a achar quando a gente fala de templo da maçonaria. Ou então, quando a gente precisa dizer que a pessoa precisa acreditar em um ser superior. E quando a maçonaria trata, às vezes, de dentro de seus símbolos, algo relacionado à religiosidade. E tem irmãos, alguns até de potências não reconhecidas, que ousam ainda dizer que maçonaria é religião. E querem afirmar que maçonaria é religião. Na religião, você busca sempre o dogma da salvação. Na maçonaria, você não vai encontrar isso. Você vai buscar o aperfeiçoamento moral. Aí eu queria, Vitão, que você deixasse só um pouco claro isso para as pessoas, que as pessoas perguntam muito isso para a gente. Até hoje, tem pessoas que conhecem a gente, acho que vocês todos já devem passar por isso. Sim, e como é lá a sua religião? Passei por isso anteontem. Pronto. E como ela a sua religião, maçonaria, permite que você faça determinada ação? E eu acho que isso é algo que a gente tem que deixar bem claro até pelo tema da live e aproveitar aí essa sabedoria do Vitor, do Fernando também, Ian. Olha, meu irmão Bismarck, como eu disse, né? Quando eu entrei na maçonaria, eu entendi que eu era, né, um maçom melhor, porque eu fui um bom cristão na época batista, depois presbiteriano. E enquanto, né, maçom, a maçonaria me ajudou a ser um melhor cristão qualquer aspecto que eu abraço. Né? A gente não tem, né, a maçonaria não é uma religião. A gente vai cansar de falar isso. A gente vai
repetir exaustivamente, e as pessoas vão continuar dizendo, vão continuar errando, mas é bom que todas as vezes que a gente tem a oportunidade, a gente repita: maçonaria não é uma religião. Ela é um sistema filosófico que consegue compreender a moralidade, que consegue, né, dar direcionamentos para que a moralidade ela possa trabalhar a vida do ser humano. Eu gosto muito da definição da maçonaria como essa ideia de que você trabalha um ser humano para que ele construa uma humanidade diferente. Eu acho isso incrível, maravilhoso. E você só constrói uma humanidade diferente quando você se torna um ser humano diferente. Então, quando a maçonaria, né, me traz as suas bases filosóficas para compreender a minha jornada de fé cristã, eu me tornei um cristão melhor por ser maçom. Eu não precisei ir mais à igreja, eu não precisei fazer nada mais do que eu fazia em relação à relação com a instituição igreja. Mas eu me tornei um cristão melhor porque na ritualística maçônica que eu aprendi, você deve dedicar um tempo da sua régua de 24 polegadas para a sua espiritualidade. E aí, não era mais, eu vou fazer porque eu vou alcançar tal coisa. Não. Era, eu vou fazer porque é importante para a minha caminhada que eu faça. É importante para a minha caminhada que eu dedique um tempo do meu dia, né, à minha espiritualidade. Quando é que eu tenho, o quanto eu tenho dedicado do meu dia para a minha espiritualidade? Qual a qualidade dessa dedicação que eu tenho feito para a minha espiritualidade? Aí, quando eu, né, estava só dentro da igreja, as pessoas diziam, porque você tem que ler a Bíblia, porque a Bíblia... Blá, 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 blá. Sempre li a Bíblia. Né? Li a Bíblia enquanto... Tem essas fases todas, né? Li a Bíblia enquanto pessoa que estava... eu quero ler a Bíblia, porque se eu não ler a Bíblia, eu não sou crente, né? Mas pelo menos eu li. Se tiver 10 crentes que fez isso porque se não leu, porque não é crente e leu, tá bem, tá bem. Pelo menos eu li. Aí depois eu li a Bíblia, não, eu quero ler a Bíblia porque eu quero entender como é que esse negócio funciona. Né? Quero entender para que lado vai, como é que acontece, o que é isso aqui. Aí eu já li a Bíblia com outro olhar, enquanto teólogo. O que estava influenciando aqui dentro desse contexto? E depois eu li a Bíblia enquanto uma pessoa iniciada na maçonaria que lia a Bíblia e dizia assim, independente de se isso aqui é verdade, se não é verdade, eu vou ler agora. E o que é que eu tenho para aprender do que eu vou ler agora? Você entende como vai o olhar sobre a espiritualidade vai modificando enquanto você se torna, né, uma pessoa da maçonaria? Porque você olha, poxa, isso aqui, muita gente já falou, isso aqui já li 300 vezes, mas hoje, para mim, aqui, para esse dia, a minha caminhada, para a transformação de quem eu sou, para cavar masmorra para meus vícios, o que é que isso aqui me ensina? Aí eu li a Bíblia assim, eu li o Corão assim, eu li os Itãs do Candomblé assim. Você entende? E aí tudo virou a mesma coisa para mim, assim. Transforma igual, irmão. Transforma igual. Você olha e você fica... É isso. No fim das contas, todo mundo está lutando para transformar o ego. Para direcionar para uma espiritualidade que encaminhe, que não pense só em si, mas numa humanidade. Que não pense só em si, mas pense na coletividade. Entende? E isso tá lá no ritual
maçônico, pô, tá lá. Dedique uma parte do seu dia para sua espiritualidade. Uma parte para o trabalho, outra parte para a espiritualidade, outra parte para a família. Tá lá. Aí você vai dizer que isso é contra a Bíblia, blá, 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 blá. Eu tô falando de coisas aqui que nem são segredos, tá? Só. Mas é um ponto importante, Vitão. É um ponto importante, Vitão, porque uma das acusações hoje, dentro do cristianismo, eu não digo só do católico, é que a maçonaria relativiza a fé. Ou seja, todas elas salvam, todas as religiões são a mesma coisa, todas elas têm o mesmo peso, a mesma medida, e quem fala isso não entende que a maçonaria ela é plural, sim, mas ela respeita a individualidade. O direito de cada um professar a sua fé, buscar a sua espiritualidade. Por isso que eu falo, a maçonaria ela é um agente impulsionador da fé. O que acontece é que nós compreendemos e respeitamos o ponto de vista do outro, tá? E prezamos isso, a união acima de qualquer coisa, tá? E o direito de cada um praticar a sua espiritualidade. E tanto que o Vitão sabe bem disso. Quando você chega numa loja, você tem irmãos candomblecistas, umbandistas, tem até quimbandeiro, você tem irmãos ali muçulmanos, católicos, ortodoxos, protestantes, evangélicos, pentecostais, e tem muito pentecostal dentro da maçonaria. Você que é pentecostal e mete o bedelho falando que o pentecostal no reprepré de fogo lá não entra na maçonaria. Você está enganado, meu querido, tem muitos. E nós respeitamos isso. Tá? E para nós não é relativizar a fé. O que você diria? Apesar que eu já digo tudo, eu vou falando e vou respondendo. Mas... O que você diria para esses irmãos que têm a maçonaria como uma instituição que relativiza a fé, a Deus, né, o pensamento? Olha, como um cristão protestante, né, progressista, gosto sempre de reforçar isso, é a terceira, quarta, quinta vez que eu falo isso na live. Cristão, protestante, progressista. Aí acrescento o seguinte, ecumênico e interreligioso, né? Isso tudo veio antes de me tornar maçom. Isso é um detalhe importante, né? Eu sou ecumênico e interreligioso antes de ser maçom. Eu já entendia que há uma forma de entender a fé para além dos limites da fé que eu professo. Eu professo uma fé. Essa fé combina com a pessoa que eu sou. Mas eu não posso ser ignorante ao extremo de imaginar que só a forma como combina que eu sou é a forma possível de ser. Existem outras pessoas, as pessoas são diversas, elas combinam com outras formas de fé. E quem sou eu para anular a forma de fé dessas pessoas? Eu ensinava, né, fazendo um pequeno recorte histórico, eu ensinava, antes de entrar no seminário de teologia, né, antes de ser teólogo, eu ensinava, né, na escola bíblica dominical das senhoras. Eu era um adolescente de 17, 18 anos, que não sei por que cargas d'água me deram a classe de senhoras da igreja. Senhoras, eram senhoras mesmo, eram velhinhas, eram as vovós da igreja, me deram para eu ensinar. E nessa 17, 18 anos ali, né? Nessa caminhada, eu um dia dei uma aula para as senhoras e eu disse assim, olha, vocês podem entender que eu estou errado, senhoras, mas assim, Deus, para mim, é um grande sol. Grande, imenso sol, que emite luz para todo lado. Religiões são nada mais que astros. Astros refletem uma parte da luz do sol. Por maior que esses astros sejam,
eles jamais refletirão o sol por sua completude. A gente consegue, de fato, olhar para o sol? Não consegue. A gente olha para onde? A gente olha para os astros, e esses astros refletem uma parte da luz do sol. E essa parte que eles refletem, todos eles refletem uma parte diferente desse sol, mas todos eles refletem o sol. Então, Deus para mim é isso. É essa reflexão. Não é para a gente ter uma palavra aqui legal. É uma reflexão. Então, quando a gente entende que a maçonaria, né, inclusive, apelida o sol, né? Vamos pensar o sol, assim, esse grande Deus, né? Para mim, na minha essência, na minha religião, é Deus. Quando a maçonaria apelida de grande arquiteto do universo, primeiro, já está dizendo que é grande, né? Você não tem como medir, você não tem como, né? Você está dizendo que é o arquiteto porque foi ele que planejou tudo, foi ele que arquitetou as coisas todas, e do universo inteiro, né? Então, quando ela atribui a esse ser supremo essa nomenclatura, para mim ela está fazendo a mesma coisa que eu entendia que eu fiz com as senhoras ali. É o sol, ninguém vai refletir tudo. Então, peraí, ó, se eu chegar para perto aqui, como é que você reflete, né, o grande arquiteto? Como é que você reflete, meu irmão, dentro da sua ideologia, da sua filosofia, né, da sua religiosidade, da sua espiritualidade? Como é que você reflete esse grande sol, esse grande arquiteto? Esse pedaço que você tem, essa reflexão que você tem, talvez na minha religião não refleti ainda. Porque a minha religião é limitada, ela é humana, como qualquer outra religião. Então, se a gente não compreender todo esse rolê como cada um tem um pedacinho de verdade. Pronto, vou. Primeiro dia de aula para os meus alunos de ensino religioso aqui em Arapiraca. Eu levei um Itam do Candomblé. Então, belíssimo. Né? Basicamente, o Itam dizia o seguinte: grande ser supremo, né, colocou a verdade como a terra, né, como um grande reflexo da verdade do que era esse Itam, do Candomblé. Um grande reflexo do que eram os céus. Os seres humanos, eles podiam olhar para a terra e ver o reflexo dos céus. Até um dia em que alguém disse assim: não, eu quero ter a verdade para mim. E tocou nesse reflexo. Automaticamente, todo o reflexo, todo o espelho se repartiu e pequenos fragmentos ficaram ali disponíveis e cada um pegou um fragmento e levou. A verdade ficou com quem? Com todos e com ninguém. A gente só tem a verdade quando a gente junta. Juntou tudo. Vai conseguir juntar tudo? Ah, meu irmão, vai dar um trabalho do caralho. Mas se você traz um pedaço que é seu, dessa verdade, e eu junto com a minha, a gente consegue ver reflexão nas duas verdades. E não deixa de ser mais verdade, menos verdade do que a minha e a sua. Entende? Então, se a gente não compreender essa verdade como esses pequenos fragmentos, que quando eu junto com você, quando eu me solidarizo nesse coletivo e tento montar um quebra-cabeça do que é a grande verdade, aí a gente não consegue entender o que é verdade. A gente vai ficar bitolado num pedacinho. Não, isso aqui é... sei lá o quê. É um olho. Não, mas não é um olho, não. Isso aí é tal coisa. Você compreende, eu sempre falo, no nosso mundo humano, material, não existe verdade absoluta. Existem verdades relativas. É como na cena de um crime. Eu tenho quem cometeu o crime, a pessoa que sofreu a ação do criminoso, e eu tenho todas as testemunhas. Cada um tem um pedacinho da verdade que juntas vai compor aquela verdade que ainda mesmo assim não é absoluta.
Não é. Será? Nunca. Por quê? Porque você tem que entender o que levou aquele homem a fazer aquilo e a fragmentação dentro dele levou ele a fazer aquela ação, a cometer aquela ação. Então, existe a própria verdade quebrada dentro dele, enfim, que ele não consegue juntar. Então, verdades são relativas. Tá? A única verdade absoluta é que nada escapa aos olhos do nosso Deus. Todo o universo está nas mãos do Criador. Está lá no Kairos, enquanto nós estamos aqui no tempo Cronos. Então, tudo está na mão do Criador. Nada escapa da observação dele. E essa é a verdade, tá bem? Que pode não ser, para um ser humano, a verdade absoluta. Né? Pode ser a minha, a sua, mas para outras pessoas que não acreditam no Criador, essa não é a verdade absoluta. Então ela se torna verdade relativa aos olhos daqueles que preferem ter uma outra visão de mundo. Você tá no mute aí, Ian. Uma das coisas, obrigado, irmão, que me chamou muita atenção quando a gente se conheceu, Vitor, foi justamente sobre isso. Eu lembro que eu já sabia que você era pastor, a gente já se conhecia de vista, mas ainda não tínhamos amizade, né? Só de assim, sabia que era irmão Aston, te respeitava. E aí um dia eu saí para dar uma volta com o Eduardo, né? Nosso irmão Dudu, que participa da live. Tá na live. E aí daqui a pouco chega Vitão, de Uber. A dificuldade da porra de sair do carro. Qual foi, Vitão? Pô, deu um jeito na coluna aqui, cara. Não sei o quê. Eu tava num terreiro de candomblé ali. Eu falei, como assim, irmão? Tava tendo uma sessão de cura lá hoje, me chamaram pra ir, eu fui. Vê se eu fico bom, acho que amanhã eu amanheço melhor. Falei, cara, olha que pensamento lindo, velho. O cara é pastor, é teólogo, sabe? E tava lá, velho. Foi pra um terreiro de candomblé e tá tudo certo. Sabe? Vamos lá. Se vai me ajudar, vai ajudar a curar minha dor, eu vou. Qual que é o problema? Afinal de contas, Jesus não andava com o evangélico, né? Os próprios discípulos de Jesus, inclusive, a gente tinha cobrador de imposto, né? Que naquela época era escória da sociedade. Mentira, pastor? Pois é. Jesus não escolheu nenhum santo, ele não veio para os certos e nem implementou nenhuma religião, tanto que a primeira religião, a primeira igreja cristã, veio ser soerguida no mundo 400 anos depois da morte de Jesus. Né? Mas Jesus não veio para religião nenhuma, muito menos disse que eu estou na igreja católica e evangélica, e nas outras religiões não estarei. Tem até um meme que eu vi esses dias, que eu dei muita risada, que é Jesus pregando para os discípulos, ele fala, amai-vos uns aos outros. E aí um discípulo pergunta, e os gays? Ele responde, você é surdo por acaso? Porque é simples. É muito simples você amar o seu próximo. É muito simples você amar o seu próximo. Sabe? Então a gente já passou meia hora do horário. Oxi, papo... Tem horário? Eu achei que não tinha horário, não. Então eu vou prosseguir aqui já com o encerramento, com as considerações, para a gente cumprir certinho, né? E aí a gente, Vitão, sempre depois posta essa live nas nossas redes sociais. Se você quiser, eu te convido para o Collab, para ficar também lá na sua página, no seu Instagram. Se quiser, ficar à vontade, pode fazer corte, a gente faz, posta também, é interessante, né? Foi uma live muito produtiva, queria agradecer a todo mundo. Então, vou começar fazendo o encerramento por mim e a gente vai fazendo até chegar no nosso convidado, a gente encerra a live. Então, meus irmãos, mais uma vez, eu queria agradecer a todos os convidados, as convidadas, sobrinhos, sobrinhas, irmãos maçons, amigos, curiosos. Mais uma vez, obrigado pela companhia, por estar acompanhando a live com a gente. É muito prazeroso poder fazer esse trabalho ao lado de irmãos tão valorosos, assim, irmãos que têm o mesmo propósito de trazer a verdade sobre a maçonaria, né? Por mais absurdo que isso pareça para alguns irmãos, a gente não aceitar que chamem a gente de pactante, de adorador de bode, né? O Vitão tocou num ponto crucial. Hoje em dia a gente está na era da informação.
e também da desinformação. Está tudo na palma da mão. Né? Então, assim, o que antigamente era uma piada que a gente dava risada, hoje pode realmente colocar a gente numa posição, né? A quantidade de terreiros de candomblé e de umbanda que são depedrados, incendiados por aí, inclusive, não é brincadeira. E nós não queremos que isso aconteça também com as nossas lojas, né? Então, nós devemos combater a intolerância religiosa, os preconceitos, e por que não combater os preconceitos e a intolerância contra nós próprios? Por que não? Eu não estou quebrando juramento nenhum ao desmistificar a ordem. Entende? Ontem eu respondi uma caixinha de pergunta com o irmão que botou assim: irmão, o IR, 3 pontinhos. O que você acha disso, né? Com pontinhos, né? Essas abreviações. E veio o irmão no meu privado e falou: isso, idiota, aproveita e já espalha logo os nossos códigos para ele. Eu falei: você acha que profano é o quê? Retardado, é? O cara tá vendo um código, não tem como ser outra palavra, velho. Você tá achando que profano é burro, só porque ele não foi iniciado? Pelo amor de Deus. O segredo da maçonaria se resume a isso para você? Porra, tá fazendo o que na maçonaria, então? Eu não teria entrado. Sinceramente, se o segredo fosse isso, eu não teria entrado. Né? Então, mais uma vez, só agradecer, dizer a vocês que é um prazer, uma honra para mim ombrear com vocês nessa missão de defender a nossa ordem, porque é isso que fazemos, de desmistificar, de trazer a luz para o mundo, porque a verdadeira guerra não é entre Deus e diabo, é entre a ignorância e o conhecimento. Sabemos disso. Porque é uma honra ombrear com vocês, meus irmãos. Fernando, Vilbert, Vitão. A gente com certeza vai querer continuar esse papo, mano. Vamos marcar outra ocasião aí. Viu? Deixar um grande beijo para vocês. Quem tiver interesse em adquirir o e-book sobre maçonaria, é só me procurar no privado. Também vou estar sempre divulgando, tá bom? E é isso. Nando, faça as honras, se despeça. A todos os meus irmãos e amigos do canal Mentalidade Maçônica, das nossas redes sociais conjuntas aqui, irmãos do YouTube que também estão nos assistindo, na verdade assistirão a live amanhã. Meu muito obrigado por nos acompanhar. Ian, Vilbert, sempre um prazer estar com vocês. É uma honra muito grande compartilhar momentos especiais com você. Agora o Vitão, aqui nessa live, trazendo conhecimento e agregando um valor enorme dentro desse bate-papo gostoso, fluido, inteligente. O mundo carece de pessoas inteligentes e tolerantes, pessoas que não preguem uma verdade absoluta, mas busquem colar cada pedacinho desse espelho quebrado, tá? Trazendo a união. É o que nós pregamos na maçonaria. Paz, harmonia, concórdia e muita união. E você, meu irmão, quero deixar um recado para você. Você que gosta de desmerecer o outro por ser de potência independente, você que gosta de causar divisão porque o irmão pensa diferente politicamente, você que acha que a maçonaria é feita apenas de um ponto de vista, reflita se maçonaria realmente é o seu lugar. Porque a maçonaria é o lugar de homens que lutam pelo bem-estar da humanidade, para transformar a humanidade num lugar feliz. E é essa a nossa luta. Fazer o bem sem olhar a quem? Sem olhar a religião, sem olhar a política, sem olhar se ele é branco, japonês, negro, não importa, somos irmãos. E isso é que faz o diferencial da maçonaria. Então, vista a camisa, seja maçom, de fato e de direito. A todos, o meu muito obrigado, uma boa noite, e só tenho a agradecer. Então, mais uma vez, cara, sensacional. Sensacional mesmo, cara. Que mente, que coração, cara. Fiquei apaixonado por você no bom sentido, tá? Sério, não, é sério, porque assim, é paixão que nós temos de estar em união com irmãos, tá? E isso é fantástico, tá? Mas a todos, muito obrigado. Fiquei com ciúme agora, viu? Não gostei, não. Você não viu, bem?
Mas muito obrigado aí a todos que estão nos assistindo nessa live. Uma live maravilhosa. Agradecer a oportunidade de sempre estar presente aqui com meus irmãos Ian, Fernando. E agora, Vitão, também, muito obrigado, Ian, aí, por ter apresentado essa joia rara. E eu vou dizer o seguinte, viu, Fernando? Ele está mais próximo de mim aqui. Mais fácil da... Vocês dois ficam disputando, mas ele está mais próximo aqui de mim. E é algo realmente é o que a maçonaria aproxima, sabe? Eu tô com um irmão aqui, um valoroso irmão, que para mim foi descoberto agora. Eu vou ter a oportunidade, meu irmão, de a gente tomar um café, uma cerveja, bater um bom papo aqui, Maceió, Alagoas. Chamar esses dois aí, eu já chamei para vir para cá, a Maceió, tá aguardando a visita deles aqui. Agora mais um motivo. Se não venham por mim, venham pelo Vitão. Não, mas é uma grande honra. As pessoas entendem, passam a entender a necessidade da maçonaria, de a gente divulgar a maçonaria, principalmente quando a gente começa a fazer esse trabalho aqui. E a gente, meu irmão Ian, você colocou muito bem a necessidade da maçonaria, ela se modernizar sem perder a tradição. É isso aí. Ontem tratamos o tempo de estudo que eu fiz convite. Ontem foi justamente para tratar sobre a inteligência artificial e a maçonaria, uma ferramenta ou uma arma perigosa. E foi algo muito bom, uma forma muito boa de se debater, de se discutir e de formar opiniões. Que diferente de alguns locais que, quando se levam temas assim, as pessoas terminam se degladiando. Na maçonaria é o contrário. A gente vai em convergência de opiniões. Uns falam os seus posicionamentos a favor e contra, e a gente escuta. É aprender a ouvir. Aprender a entender. E isso realmente, para mim, é maçonaria. Estou sempre por aqui, o que precisarem. Um grande beijo aí para todo mundo. Um abraço. Meus sobrinhos que estão aí, tem sobrinhos que estão sempre com a gente, o pessoal sempre acompanhando. Antes de iniciar a live, o pessoal já começa a falar: vou lá, estou acompanhando. Isso, para mim, realmente é muito gratificante. Os demolês também aí, né? Irmão Jefferson, que o irmão conheci, ele já conhecia através da internet e veio aqui para Maceió, e realmente é algo que a internet, meu irmão Vitor, tem aproximado ainda mais. Isso me deixa muito gratificante. Pessoas como o Elton aí, que não faz parte da maçonaria, mas está gostando, sempre querendo aprender. E isso, para mim, realmente é muito gratificante. Um grande abraço para todo mundo. E todo mundo aí realmente tem uma excelente semana. Sempre sob os auspícios do grande arquiteto do universo. A gente já passou aí a nossa hora. Deixar um abraço aqui, que toda vez ele pede. Nosso sobrinho João Farias aí. Demolei muito dedicado, que está sempre de prontidão, querendo aprender. E ele já fez um convite, viu, Ian? Ele disse que quer em uma live a gente fazer depois com o Demolei. Vamos ver aí, marcar aí, a gente combinar isso aí, que também é um tema bastante interessante. Na verdade, toda live tem um Demolei, né? Sim. Às vezes tem até dois, eu e Dudu. É verdade. Um abraço aí. Muito obrigado a todo mundo. Valeu. Vitão, meu irmão, por favor, faça as honras. Meus irmãos, estou satisfeito, meus queridos irmãos. Satisfeito. Sim, exatamente, você compreende. Foi uma experiência muito bacana, assim, de conhecer assim os irmãos, né, a forma como pensam. Obrigado pelas perguntas, obrigado pelo convite. Eu achei que agora que
que a gente só teve meia hora de live, eu achei que agora a gente ia olhar os comentários dos, dos espectadores. Mas o comentário dos espectadores aqui dessa meia hora de live que a gente teve. Mas quero deixar um abraço para vocês, meus irmãos. Quero deixar um abraço para os irmãos que estão acompanhando. Tentei acompanhar aqui enquanto conversava, enquanto a gente estava lidando, né, com os comentários. Assim. Muito obrigado a todos que estiveram presentes, comentário, que estavam acompanhando. Né? Obrigado a vocês que vão assistir futuramente. Estou de pé e à ordem, como a gente diz dentro das lojas maçônicas. Estou à disposição daqueles que quiserem também me procurar para um bate-papo, para trocar uma ideia. Nas redes sociais, depois aí Ian divulga, eu não vou ficar aqui falando. Mas é o meu nome e meu sobrenome. @ meu nome e meu sobrenome, você me acha. É só escrever direitinho o que você acha. Muito obrigado, meus irmãos, pelo convite. Obrigado por essa oportunidade. Espero que a gente possa ter outras oportunidades, e especialmente oportunidades ao vivo e a cores, para a gente trocar essa ideia ainda mais efervescente. Um grande abraço a todos e um bom descanso. Para quem for descansar, a gente está acordando agora, ouvindo depois. Valeu, gente. Obrigado. Então, meu irmão, mais uma vez. Muito obrigado, tá? Você não está mais em Salvador, eu estou indo para Salvador agora, dia 18, velho. Aí pô, você. Tomar aquela cerveja no Tororó com acarajé. Ali é qualidade. Valeu, meus irmãos. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.